Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Passando aqui hoje para falar um pouquinho sobre o nosso projeto, né, do Acolhendo a Sombra, que nós vamos estar trabalhando com a Desconstruir Amélia, tá? Talvez algumas meninas aí, algumas mulheres, não tenham nunca ouvido falar sobre esse padrão da Amélia, né? Mas é quem é da minha geração e uma geração um pouco anterior à minha sabe exatamente o que é ser Amélia ou o que é o arquétipo de Amélia. Então, eu tenho trabalhado muito com a Maria, que é uma das minhas mentoras, com a cigana Rosa dos Ventos, e agora eu tive, né, o prazer de estar recebendo também a orientação da Dona Rosa Caveira, que é uma das entidades maravilhosas que tem me dado assistência aqui no meu trabalho. E depois que eu comecei a canalizar a energia dela, eu achei que as coisas seriam mais fáceis, mas pelo contrário. Não é que esteja difícil no sentido de, mas ela também não tem facilitado muita coisa para mim. Ela tem me exigido mais na questão estudar, na questão canalizar, tanto que faz 3 dias que eu tô sentada aqui na minha mesa, eu tô tirando de 1h30 a 2 horas por dia para canalizar a energia desse trabalho da desconstrução da Amélia, né, para você se reconstruir. E queira ou não, isso mexe muito com a vibração, né, com o campo energético. Às vezes você fica um pouco exaurida, porque é muita energia vindo ao mesmo tempo e você tem que escrever, porque não consigo gravar, né? Eu preciso escrever para que isso ancore, para eu poder fazer todo aquele mexidão para poder estar fazendo esse trabalho. Então, tem sido bom nesse sentido, tem me poupado de estar com algumas pessoas. Não que eu não goste dessas pessoas, mas que às vezes elas tomam um pouco do meu tempo. De estar em determinados lugares que enquanto eu estiver me dedicando a esse trabalho, eu não vou estar podendo, mas eu já sabia disso. Quando me foi trazida essa questão da espiritualidade, eu já sabia que haveria momentos que eu teria que me dedicar muito, muito. Até querendo, assim, não comparando, claro, porque não tem nada a ver com comparação, mas uma das coisas que eu achei bem interessante, numa das mensagens do Chico Xavier, ele diz o seguinte: quando houve a aproximação, né, a proximidade do Emmanuel com ele disse para o Emmanuel: eu estou pronto para cumprir minha missão, para fazer o meu trabalho. O que eu preciso fazer? E Emmanuel respondeu para ele: 3 coisas, apenas 3 coisas. Aí o Chico perguntou para ele: você pode me dizer quais são essas 3 coisas? E ele disse sim. A primeira é disciplina, a segunda é disciplina e a terceira é disciplina. Entendeu? Capite? La ponte révisée à la vente révisée. Entendeu? Essa questão que eu estou revisando aqui com vocês é isso. Disciplina. E não que eu não tivesse disciplina com o meu trabalho, eu sempre tive, mas eu nunca tive muita disciplina comigo, no sentido de eu sei que eu preciso estudar, eu sei que eu preciso canalizar, eu sei que eu preciso escrever, porque um dos meus dons é canalizar, né? E eu meio que, depois eu faço, não, depois eu faço coisa nenhuma, é agora. E é isso que as minhas mentoras estão me exigindo. Maria, disciplina um horário para você, estipula um horário para você poder estar se dedicando a essas questões. São muitas Amélias que precisam ser desconstruídas. São muitas Amélias, são muitas mulheres que foram ensinadas a ser boazinha demais e esqueceram de si. São muitas mulheres Amélias que vivem no padrão da servidão. E eu ontem adiei a nossa reunião, né, do grupo,
por um bom motivo, que era um motivo muito meu, muito pessoal, meu mesmo. E eu vim aqui para minha sala para canalizar o que eu precisava fazer, o que eu precisava entender. E eu vim para cá. E quando eu perguntei para a dona Rosa dos Ventos qual era o arquétipo das deusas que se relacionavam com Amélia, com o padrão da Amélia, e ela me deu uma aula. Ela me deu uma aula que até me emociona. E eu comecei a escrever. E quando eu comecei a escrever, num dado momento, eu peguei o oráculo das deusas que eu trabalho, que é esse aqui. É minha ferramenta de trabalho, uma das ferramentas de trabalho que eu uso para atendimento pessoal. Vou estar usando nos cursos também, vou estar usando nos eventos que eu vou estar fazendo. E eu parei. E quando eu perguntei, ela me trouxe 3 arquétipos impressionantes. E quando eu cortei o oráculo e peguei a carta, a primeira carta que veio foi de Bast. É uma deusa egípcia. Aqui ela fala de sorrisos e brincadeiras. Porque o arquétipo de Amélia são mulheres mais robustas, mais emburradas, mais entruncadas, e elas não aceitam brincadeiras. Raramente você vê uma Amélia, né? Tô falando energeticamente do arquétipo da Amélia. Se vocês quiserem fazer um bolo louco de tudo isso aqui que eu tô fazendo, o problema é de vocês, tá? Ou vocês fazem igual a mim, arruma um tempo, vai estudar, vai buscar espiritualidade, vai saber entender por que você tá aqui, por que a tua missão é essa, por que a tua mediunidade é essa, não é igual a daquele outro, por que você fala essa linguagem diferente, que não é igual a daquele outro, porque cada um tem um propósito para estar aqui, cada um tem um propósito para cumprir sua missão aqui. E a cada ano que passa, a cada mês que passa, a cada semana que passa, eu fico mais consciente e me torno muito mais consciente e responsável pela minha missão e pela prática dela. E só deixando uma coisa muito clara, eu não estou aqui para agradar ninguém. O propósito da minha vinda para cá não foi esse. Foi fazer o meu trabalho e através desse trabalho eu procurar me melhorar, que é o que eu estou fazendo, e acho que quem convive comigo está percebendo. E enfim, então esse arquétipo da Amélia, ele veio para mim de uma forma muito intensa. E faz 3 dias que eu tenho chorado muito. Detalhe, sem motivo aparente, tá? Eu sou emotiva? Sou. Mas se eu contar pra vocês que hoje eu tenho um motivo pra estar chorando, assim, na real eu não tenho. Não tenho mesmo. Mas faz 3 dias que eu estou ancorando essas energias e elas me têm feito chorar. Então eu tô vivendo dentro de um bolo louco coletivo, em contato energético com muitas Amélias. E foi isso que a minha mentora deixou muito claro para mim. E eu fiquei muito grata, porque eu estou entendendo o que é ser boazinha demais. O que é você não ter um tempo para você, mas você tem um tempo para se dedicar ao outro. E olha só, eu não tô dizendo para você que você não deva se dedicar ao outro, tá? Eu continuo me dedicando ao outro e aos outros, porém a escolha hoje é de me dedicar a mim primeiro, para depois eu me dedicar ao outro ou aos outros.
Então me veio essa carta da Basti aqui, né, que é a deusa egípcia das brincadeiras e do sorriso, e ela realmente me mostrou. Elas me mostraram aqui dentro do meu conceito de clarividência energética, sei lá como é que chama isso, gente, porque muita coisa também eu não entendo. Eu vi muitas mulheres robustas, mulheres chorosas, as mulheres de avental. E o que ela me trouxe? Quando você desconstrói a Amélia, você assume a sua voz e o seu poder pessoal. Deixa de se anular em nome do outro. Coloca limites saudáveis. Entendeu? Que eu não tô falando aqui para ninguém deixar de ajudar o próximo, mas se ajudar e colocar limites. Aí quando eu perguntei qual era a deusa que representava, a Cigana Rosa dos Ventos me mostrou 3, por incrível que pareça, e me deu uma aula sobre cada uma delas. Primeiro ela me falou de Hestia, que é a deusa do lar, é a deusa da lareira, é a que aquece o coração dos outros, mas não aquece o seu. Depois ela me falou de Perséfone, a donzela, a que vai para o submundo e fica lá 6 meses e depois ela volta de novo para a luz, né? Mais 6 meses. Então ela me deu uma aula sobre estas mulheres na sombra, o lado sombrio. Depois ela me falou de Penélope. Por incrível que pareça, eu tenho uma pessoa muito querida que foi para o mundo espiritual e eu tenho certeza que ele está num bom lugar. Uma pessoa que eu amei muito aqui, amei mesmo, de um amor do coração que eu sei que era uma coisa de vidas passadas. O nome dele é Marcelo. E ele sempre me chamava de Penélope. E eu falava, mas é a Penélope charmosa lá do desenho? Ele falava, não sei, mas você me lembra Penélope. E passou batido. E numa das minhas canalizações, a Dona Rosa dos Ventos veio e me falou sobre Penélope. A Penélope é uma das deusas que vive no eterno esperar. É aquela que se contenta, é aquela que se conforma no esperar. E aí vai, tá? Então, quando me veio isso, me veio muito a questão submissa da Amélia, ligada a essas 3 deusas, que me traz submissa, né? Submissa, autossacrificial, mulheres que se sacrificam aí por quem nunca, né? Repressão emocional, desconectada de si mesma, né? E condicionada culturalmente. Gente, a música Amélia, que era a Mulher de Verdade, ela foi criada lá em 1940 alguma coisa, por um ator aí que bastante famoso na época também, já faleceu, né, por conta da idade, e um outro aí que eu não me lembro ao certo, mas eu vou estar passando com detalhes para vocês no nosso encontro. Enfim, e o que aconteceu? Por que essa música fez tanto sucesso na boemia, no meio da malandragem? Com aqueles homens que deixavam as suas digníssimas Amélias em casa, iam para os bares, iam para as noites. E tudo certo, se naquela época era assim. E se elas aceitavam, só que não acredito que aceitavam. Por isso que ontem muitas Amélias gritaram ao meu ouvido. Muitas Amélias já desencarnadas gritaram ao meu ouvido. São mulheres que estão presas dentro de um condicionamento emocional que precisam ser ajudadas. E quantas de nós, e eu falo por mim, que não temos ainda alguns resquícios dessas Amélias aí. Eu, como médium, como sensitiva, posso falar isso, gente, de camarote.
Quando eu achei assim, meu Deus, o que é isso? O que está acontecendo? O que eu preciso fazer? Daí veio a dona Rosa Caveira e me deu uma outra aula. Tem que fazer isso, tem que fazer isso, tem que fazer isso. Você precisa desconstruir a Amélia e recuperar a sua alma. Isso ela disse para todas nós. Então a gente precisa desconstruir essa Amélia pra gente recuperar a nossa alma, gente. A alma de quantas que estão por aí perdidas ainda no mundo espiritual, não é? Ser boa demais. Se você for boa dentro do equilíbrio, ótimo, maravilha. Mas se você for boazinha demais, além da conta, você acaba se tornando invisível. Ser boa não pode significar ser invisível. Entende? Entende que nós precisamos desconstruir padrões? Para você que tem dúvida sobre o que eu estou falando aqui, ouve a música Amélia, que era mulher de verdade, cantada por Nelson Gonçalves, maravilhoso Nelson Gonçalves. Ele canta a música com uma conexão na voz tão forte, e eu tenho ouvido essa música todos os dias com ele, para que eu possa ter entendimento por que romantizaram tanto esse arquétipo da Amélia. Porque fica tão difícil para algumas mulheres se libertar desse arquétipo, mesmo as que já estão no plano espiritual. Entende? Então ele dá um ênfase pela voz, né, também, que, pelo amor de Deus, né, que voz que era aquela daquele homem, né, e que continua sendo, porque vai ser sempre, mesmo ele estando lá, a gente tá aqui ouvindo, canalizando, trabalhando, é muito bacana. Eu fiz aí uma parceria com algumas situações do plano espiritual e tá sendo muito bom pra mim, então eu tô me dedicando um pouco lá com a minha família, com as minhas crianças, com os meus netos. Tô tirando esse tempo para mim que é valioso, para eu estudar, para eu canalizar, para eu fazer as coisas que eu preciso, entende? Então é uma conexão muito bacana. E esse evento que eu vou estar fazendo, né, que nós vamos estar fazendo para todas nós, porque eu me coloco em primeiro lugar, porque o aprendizado também tem que ser meu, e aliás, em primeiro lugar para mim, por isso que eles estão me passando. Eu tenho retirado coisas também da Michelle, que é uma das minhas mentoras, que é a francesa, que foram traduzidas para mim, né? Do francês dela foi traduzido para mim, para que eu pudesse ter entendimento também sobre o trabalho dela. E ela fala muito do sagrado feminino. Então isso vão ser apostilas que vão ser criadas para a gente poder estudar, para trazer para o nosso trabalho. E que é muito bacana, gente. É muito bacana. Então, o que eu quero continuar falando para vocês? Que dentro dessa conexão me vieram 3 cartas. A segunda foi Morgana, que eu já falei para vocês que de fada ela não tem nada. Ela é uma tremenda de uma feiticeira, ela muda os nossos ritmos. E para quem não sabe, se não me falha a memória, dia 28 de abril agora, houve uma mudança total no centro magnético da Terra. Então mexeu muito com as nossas estruturas, com as nossas bases, principalmente para gente que tem um pouco mais de sensibilidade. Então ela fala da dificuldade que a Amélia tem de fazer mudanças. A Amélia não consegue lidar com os ritmos que o universo mostra para ela, que o universo traz para ela. Ela está bloqueada por conta da submissão, por conta da repressão emocional e por conta de uma série de situações.
Não sou contra, tá? Até adoro, só às vezes não tenho muito tempo pra estar fazendo. Mas eu gosto de ir pra cozinha, gosto de cozinhar, gosto de receber amigos, a minha família. De vez em quando eu posto algumas coisinhas lá que eu tô fazendo pra deixar vocês realmente com água na boca, né? E pra mostrar pra vocês também que eu sou um ser humano normal, que apesar, né, de ter toda essa sensibilidade espiritual, eu também gosto de cozinhar. Eu gosto de um bolo assim, mas de verdade, acho que o bolo comigo não dá muito certo. Meus bolos não crescem. Outras coisas crescem na minha mão, mas bolo não cresce. Entende? Aí eu tenho uma amiga aí que me socorre, né, com os netos fazendo bolo pra gente. Mas o arquétipo da Amélia é aquela que vive no avental. Porra, essa Amélia da música não tinha filhos? Como? Se na época era muito normal fazer filho, né? Se falava até que, não tem televisão em casa, então, ó, tá que lê pau, Marquinho, velho, não é isso, não? Mas acontece que o cara conta lá na melodia que ela achava bonito não ter o que comer. Uma mãe, uma mulher achar bonito não ter o que comer dentro de casa? Gente, fala sério. Essa malandragem enchia a cara no boteco, né? Nas noitadas, nos lupanar da vida, onde eles iam, frequentavam o problema de cada um, devem estar lá, né, processando tudo isso e respondendo aí pelo que cada um fez. Mas, gente, você deixar uma pessoa em casa sabendo que ela não tinha o que comer, entende aí um pouco da minha, né? Então, eu fico doida, eu enlouqueço. Eu vou pra guerra se não tiver o que meus filhos comeu, o que meus netos comeu, gente, pelo amor de Deus. Eu acho que mãe é isso, ser mulher é isso. Agora, ser uma Amélia da vida que acha bonito, eu acho que ela é uma psicopata, eu acho que ela é uma narcisista. É dessa Amélia que eu tô falando, tá? Então, o que acontece? Veio aqui também, depois dos ritmos de Morgana, que a Amélia não muda o ritmo, fica lá de aventalzinho, né? A serviçalzinha, nananana. Enfim. Melhor deixa pro nosso evento. Depois, a outra deusa que veio falar comigo durante esse momento foi Baba Yaga, a mulher selvagem. Por que que mulheres que são mais soltas, mais abertas, as que começaram a usar calça comprida, as que começaram, sei lá, no processo de transformação, e até hoje é assim, incomoda as Amélias. Por isso que Baba Yaga fala, a Amélia, ela não tem coragem de fazer o voo rasante dela. A Amélia, as asas dela são atrofiadas. E aí, as que já viraram borboletas, né? As que passaram pelo processo da metamorfose, incomoda Amélias. Aí, as borboletas são as... aquela lá tá... Né? Senão o YouTube olha em mim se eu falar. Vocês entendem, gente, como que é? Como que funciona? Então, toda essa situação, ela está sendo trabalhada em primeiro lugar comigo, né? Porque ensinaram a nós, né, o nosso arquétipo de mulher, a servir. E hoje eu aprendo a me ouvir, entendeu? Posso continuar fazendo o meu trabalho, não de obrigação, como era da Amélia? Mas um trabalho de tá cuidando diferente. É gratificante quando você cuida de alguém de uma forma diferente. É um aprendizado. E é isso que nós precisamos.
A gente não precisa largar de nada, mudar de lugar. Se isso for bom pra você, ótimo. Eu fiz uma mudança, eu precisava dessa mudança. E ninguém me entendeu porque que eu mudei. Ai, mas você tem uma casa lá tão gostosa, tão maravilhosa. Ai, sua casa tem piscina, aqui não tem piscina. Gente, pouco me importa se eu tenho uma casa com piscina, se não tem piscina. O que eu me importo é que eu estou bem comigo. A questão de ter isso, né, de ter isso, não importa. O que eu quero é ser, e eu estou sendo. Eu estou desconstruindo a minha Amélia para me reconstruir. E eu quero isso para vocês também. Sabe, chega de ficar mendigando afeto, mendigando carinho, mendigando amores, até para você que tá aí, sendo aí a servidão, né, a serviçal dessa pessoa que não te valoriza. O que você tá esperando, mulher? Acorda pra vida. Acorda, porque o fluxo hoje é outro. Porque você tem que pagar para ter uma pessoa do seu lado que não te valoriza, que terceiriza tudo e depois sai falando que você é que está errada, que você é que aprontou, que... Ah, pelo amor de Deus, né? Essa pessoa precisa ir bem para aquele lugarzinho, ok? Como diz Dona Maria Padilha, ó, manda aquela pessoa para esse lugarzinho aqui, ó, ok? E você também, se você não criar vergonha na sua cara, né, não se posicionar, não ter o seu amor próprio, você também tem que ir para esse lugarzinho aqui, ó, do ok, que a Dona Maria Padilha fala. Mas isso não é um problema meu, isso é um problema seu. Nós vivemos de escolhas, eu fiz a minha escolha e eu quero que você me conte aí nos comentários, né, dá o seu like, é uma troca, compartilha se você quiser. Deixa uma mensagem, mas me responde aí nos comentários. Você já foi Amélia? Quantas vezes você já foi Amélia? Tá satisfeita com o arquétipo de Amélia? Se você quer mudar tudo isso, se você quer ouvir mais, se você quer fazer um trabalho bacana do Desconstruir Amélia, eu estou programando uma data bacana aqui que eu vou passar para vocês. Vou passar valores de troca. É no espaço Flor de Maio, ali no Limoeiro. A gente vai estar divulgando aí nas redes sociais. E você... E outra coisa, é limitado, tá? Não quero gente lá pra vir bater tambor na minha cabeça, porque eu não tô afim de sambar. Não tô afim de sambar com o teu batuque. Vai batucar em outro lugar. Eu quero pessoas comprometidas, que estão realmente afim de fazer essa desconstrução e renascer nos seus propósitos. Então eu vou estar passando a data, valores, vou divulgar na rede social, vou mandar tudo para vocês, olha, mastigadinho, e você só vai confirmar sua presença e vai estar participando com a gente desse ritual. É um ritual de desconstrução de Amélia, tá bom? E aí, seguidamente, nós vamos colocar um outro arquétipo que eu vou levar, o oráculo, né, das deusas. Que nós vamos poder estar aqui ancorando para cada uma de vocês. Vão tirar aqui das cartas, vão escolher uma deusa, na verdade. E nós vamos estar ancorando esse arquétipo dessa deusa em você, tá? Então, meu bem, enterra sua Amélia, sabe? Vai trabalhando aí na cabecinha, essa desconstrução, o porquê disso, o porquê daquilo, porquê que tem muita mulher sem libido, porquê que tem muita mulher virando a casaca. Meu Deus do céu! Gente, eu escuto cada coisa aqui com o meu trabalho, que eu falo, Jesus! Ainda bem que as paredes da minha casa não têm ouvidos, né? Mas é isso. E eu fico muito honrada de poder estar fazendo esse trabalho com vocês, né? Divulgando esse trabalho. E muita gratidão às mentoras que estão me dando aí essas aulas, me auxiliando. E eu tô muito feliz com tudo isso. Tá bom, meus amores? Um beijo de luz no coração de vocês.
Se preparem. Se preparem. A gente vai botar muita lenha na fogueira. Muita. Eu quero ver essa mulherada saindo do ritual com tremendo fogo no rabo. Mas aquele fogo no rabo positivo, de se assumir quem é, de fazer o seu papel, de cumprir sua missão e de botar fogo no parquinho mesmo, que é para isso que a gente veio para cá, tá? Um beijo para você. Tchau, tchau. Te espero.